Boa noite, pessoal. Boa noite a todos presentes. Mais uma reunião de treinamento da Unimed, Conselheiro Lafayette, pronto atendimento. Hoje teremos aqui a apresentação do protocolo de acidente vascular encefálico. Será apresentado pela Natália Pedroso Alves. Ela é formada em neurologia, com residência médica pelo Hospital das Clínicas. Não, ela é formada na UFMG e a residência médica em neurologia no Hospital Unimed Contorno, em BH. Teremos também a apresentação do Dr. Armando Marques de Oliveira, e tem formação em saúde da família e comunidade. Ele vai ministrar palestra sobre cuidados paliativos. Suner, quer fazer alguma consideração? Espera aí que eu já vou ver o que está acontecendo com você aqui, Suner. Tenta novamente, por gentileza. Liberou. Não, nada de especial, não. Só agradecer a Natália e o Armando aí para ajudar a gente, né? E você também, especial, né? Que foi um dos que fizeram esse protocolo ano passado lá na diretoria da Unimed. E a Natália que vai apresentar para a gente. E que todos nós aproveitemos bastante. Muito bem, doutora. A palavra é sua. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Natália, sou médica neurologista, e vou apresentar hoje o nosso protocolo da Unimed de manejo do AVE agudo. O objetivo do nosso protocolo é auxiliar no atendimento aos pacientes com suspeita de AVE agudo, atendidos no pronto atendimento da Unimed Conselheiro Lafayette. Primeiro, qual que é a relevância, né, desse protocolo e desse tema para nós? A gente sabe que o AVC ou AVE é uma das principais causas de incapacidade e morte no mundo. São mais de 12 milhões de casos por ano, com mais de 6 milhões de mortes. O AVC, ele é a principal causa de incapacidade permanente, sendo que 70% dos pacientes não retornam ao trabalho e cerca de 30% a 50% ficam dependentes de terceiros, com impacto na saúde pública bastante significativo. E a gente sabe, né, que as sequelas e os óbitos decorrentes do AVC, eles podem ser prevenidos a partir da identificação precoce e das intervenções terapêuticas apropriadas. Daí a importância, né, dos protocolos, né, e mais especificamente do nosso protocolo. Então, em relação à definição de AVE, todos nós já estamos bastante familiarizados, né, que é um déficit neurológico focal, seja fraqueza muscular, alteração sensitiva, dificuldade para falar, alteração visual, perda de equilíbrio ou falta de coordenação, de instalação súbita. A gente sabe, pelos dados da literatura, que cerca de 80% dos casos são de origem isquêmica e 20% tem etiologia hemorrágica. Agora, entrando no nosso protocolo. Esse é o protocolo que nós estamos lançando agora, e aí eu vou entrar em detalhes mais a fundo agora. Então, se chega para nós, no pronto-socorro, um paciente com um relato de um déficit neurológico focal de início súbito, inicialmente, esse paciente ele vai passar pela triagem da enfermagem, né? É muito importante que toda a nossa equipe de enfermagem do PA seja treinada, né, na aplicação das escalas de triagem. As duas principais que nós temos são a escala de Rosier, que é essa que eu estou mostrando aqui agora, e a escala de Cincinnati. A escala de Cincinnati, né, é de mais fácil aplicação, ela vai avaliar, né, a simetria facial, presença de déficit motor nos membros superiores e presença de alteração da fala. E aí, a partir dessa triagem feita pela nossa enfermagem,
Se tiver qualquer um dos itens do Cincinnati alterados ou uma pontuação maior ou igual a 1 na escala de Rosier, esse paciente é um paciente de alta probabilidade para AVE e deve ser, portanto, encaminhado para avaliação imediata pelo plantonista. Lembrando que nessa avaliação inicial, né, nessa triagem inicial pela enfermagem, é importante a gente já fazer a glicemia capilar, uma vez que a hipoglicemia é um dos diagnósticos diferenciais para o AVC, podendo inclusive causar déficit focal. Muito bem, após feita, né, a triagem por essas escalas padronizadas de Rosier ou Cincinnati, sendo a suspeita positiva para a AVE, esse paciente ele vai ser encaminhado para o plantonista do pronto atendimento. É muito importante que esse plantonista ele determine o horário exato do início dos sintomas, que isso vai ter implicações posteriormente na indicação ou não de trombólise. Além disso, é muito importante todos os plantonistas do pronto atendimento estarem familiarizados com a escala do NIH, que, como nós sabemos, é a escala para quantificar o déficit neurológico inicial desse paciente que chega para nós. Aqui, eu vou mostrar um pouco também dos cuidados gerais, né, que são tão importantes quanto a aplicação da escala de NIH e da trombólise. Então, esse paciente, né, com suspeita de AVC, ele vai ser monitorizado, monitoração eletrocardiográfica, PA, saturação de O2. A posição que a gente vai deixar esse paciente é uma posição supina horizontal, a não ser que tenha algum risco de broncoaspiração ou suspeita de hipertensão intracraniana, que nesses casos nós vamos manter o paciente com a cabeceira a 30 graus. A saturação de oxigênio, a meta, uma saturação maior ou igual a 95%. É muito importante a gente evitar hipotermia e hipertermia nesses pacientes que têm efeitos deletérios sobre aquele parênquima cerebral já em sofrimento. É importante também a gente manter a dieta desse paciente suspensa até uma avaliação detalhada da capacidade de deglutição, porque, como nós sabemos, muitos desses pacientes podem estar disfágicos, né? Podem aspirar e evoluir aí para um quadro de pneumonia, piorando o seu prognóstico. E é importante também a gente manter a euvolemia desses pacientes, lembrando de usar sempre soluções isotônicas. Um outro tópico que é muito importante nesses pacientes com AVE em fase aguda é o controle pressórico, né? A gente tem o que a gente chama de hipertensão permissiva. Naqueles pacientes que não forem submetidos à trombólise, a nossa meta é uma PA menor que 220 por 120. E naqueles que forem submetidos à trombólise, nosso alvo, né, após a trombólise, deve ser uma PA menor que 180 por 105. Lembrando que o valor de corte para a gente poder iniciar a infusão do trombolítico é diferente. A PA do paciente ela tem que estar menor que 185 por 110 para início do trombolítico. É muito importante corrigir a hipoglicemia desses pacientes e, naqueles pacientes que chegam hiperglicêmicos, uma meta que é considerada razoável tanto pela American Heart Association quanto pela American Stroke Association é manter uma glicemia aí entre 140 e 180 miligramas por decilitro. É importante também a gente pedir exames gerais para esse paciente, mas não é necessário que a gente aguarde o resultado desses exames para indicar trombólise, se for o caso. Aqui eu trouxe a escala do NIH. A escala do NIH, quanto maior a pontuação, mais grave é o déficit desse paciente.
O ideal é que a gente sempre tenha essa escala em mãos, né? O objetivo não é ninguém decorar a escala, é sempre importante a gente ter em mãos para consultar e fazer na sequência certinho. E lembrando que a gente tem alguns sites em que é possível fazer o treinamento na escala de NIH. É fundamental que todos os médicos atuantes no pronto atendimento estejam habilitados, né, na aplicação dessa escala. Um dos sites que tem esse treinamento, inclusive com certificado, é o NIHStrokeScale.org. Continuando aqui com o nosso protocolo, né? Então, após a avaliação médica no pronto-socorro, a quantificação do déficit pela escala de NIH, o médico, diante da suspeita de AVC, ele vai acionar o código do AVE agudo, fazendo contato com o médico da maternidade. O médico do pronto-socorro vai solicitar a tomografia no impresso próprio e vai comunicar à enfermagem. E a enfermagem do PS vai agendar a tomografia desse paciente na maternidade. Aí, feito o contato, né, e esse paciente sendo encaminhado à maternidade, ele vai ser avaliado pelo neurologista lá, né? No nosso protocolo, a gente preconiza que isso seja feito em até 30 minutos após o acionamento do código do AVE agudo. Então, o neurologista da maternidade, ele vai avaliar a TC de crânio, né? Vai definir o diagnóstico e a terapêutica, incluindo a trombólise, se for apropriado. Lembrando que essa trombólise vai ser feita lá na maternidade também, logo após a tomografia, para a gente não perder muito tempo. Agora aqui entrando um pouquinho na parte da trombólise, os critérios de... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, os critérios de inclusão para o tratamento trombolítico, esse paciente ele tem que ter chegado para nós em até 4h30 do início dos sintomas. A TC de crânio é obrigatório para a gente poder descartar hemorragia, e é importante a gente ter aquela meta pressórica. Antes de iniciar o trombolítico, a PA ela tem que estar menor que 185 por 110. É imprescindível também que a gente exclua, né, que a gente faça a exclusão desses critérios. Uso de anticoagulantes orais com RNI maior que 1,7, uso de heparina com TTPA prolongado, contagem de plaquetas menor que 100.000, se o paciente tiver quadro clínico de hemorragia subaracnoide, mesmo com uma TC normal, um AVC isquêmico ou um TCE grave nos últimos 3 meses, presença de malformações arteriovenosas ou aneurisma cerebral conhecidos, punção arterial recente em local não compressível nos últimos 7 dias, se esse paciente tiver feito punção licórica recente nos últimos 7 dias, se a PA sistólica for maior que 185 ou a diastólica maior que 110, e se esse paciente tiver história de hemorragia intracraniana espontânea a qualquer tempo de sua vida, esses são os critérios absolutos de exclusão ao tratamento trombolítico. E a gente tem os critérios relativos, que aí vai ficar a cargo do neurologista assistente definir ou não pela trombólise. É muito importante que a gente tenha sempre em mãos também
esses critérios de exclusão para a gente não deixar passar nada. O ideal é a gente ter sempre essa tabelinha em mãos. Ainda dentro da trombólise, é importante a gente registrar no prontuário o local de indicação da trombólise e o horário de início e o consentimento do paciente ou responsável. No paciente que vai ser trombolizado, é importante a gente ter 2 acessos calibrosos, sendo que um deles vai ser exclusivo para o trombolítico e o outro para administrar outros medicamentos que forem necessários, outros fluidos intravenosos. Nesse paciente que for trombolizado, é importante a gente lembrar que nas primeiras 24 horas a gente não deve administrar nenhum anticoagulante ou agregante plaquetário e durante toda a infusão do trombolítico e nas primeiras horas após, é importante o monitoramento cardiovascular e a oximetria de pulso desse paciente. Além disso, é importante a gente monitorizar possíveis complicações hemorrágicas, tanto durante a infusão quanto nas primeiras 24 horas após o início do trombolítico. Lembrando que, se forem sangramentos leves, como, por exemplo, no local do acesso venoso ou uma equimose, isso não é uma contraindicação ao trombolítico, a gente não precisa interromper a infusão. Se for uma hemorragia mais grave, né, de trato gastrointestinal, trato geniturinário, a indicação é a gente suspender imediatamente a infusão do trombolítico. Lembrando aqui que o trombolítico que a gente usa é a alteplase, na dose de 0,9 miligramas por quilo, dose máxima de 90 miligramas, e é feito da seguinte forma: 10% da dose a gente faz em bolos em 1 minuto, e o restante a gente vai infundir em 1 hora. Quando que a gente deve suspeitar de hemorragia intracraniana pós-trombólise? Diante de novos sinais e sintomas neurológicos que a gente vai perceber fazendo o NIH seriado desse paciente, e mais para frente eu vou mostrar a periodicidade ideal que a gente deve fazer esse NIH. Paciente com rebaixamento sensório, paciente com elevação súbita da pressão arterial, com cefaleia nova ou vômitos, e nesses casos em que a gente suspeita, né, de uma hemorragia intracraniana sintomática, a gente deve suspender imediatamente a infusão do trombolítico, coletar exames laboratoriais na urgência, incluindo hemograma, fibrinogênio, as provas de coagulação e a tipagem sanguínea, e devemos pedir uma TC de crânio na urgência. Feita essa TC de crânio, se for descartada qualquer tipo de hemorragia intracraniana, e se ainda estivermos em tempo hábil, a gente deve retomar a trombólise. No caso de hemorragia cerebral sintomática confirmada nessa tomografia, se o fibrinogênio, a dosagem de fibrinogênio for menor que 150 miligramas por decilitro, a gente deve fazer crio precipitado de 8 a 10 unidades. Se esse paciente tiver plaquetas menor que 100 mil, a gente deve fazer de 6 a 8 unidades de plaquetas. E se tiver um hematócrito menor que 30%, infundir concentrado de hemácias. Essa dosagem do fibrinogênio, ela deve ser repetida depois de 1 hora, e se ela persistir baixa, menor que 100 miligramas por decilitro, a gente pode fazer uma nova dose de crio precipitado de 0,15 unidades por quilo. E nesses pacientes com hemorragia sintomática, a gente deve solicitar a avaliação da neurocirurgia e da hematologia na urgência. Aqui nesse quadro, a gente mostra os tempos que são preconizados para o atendimento a esse paciente com suspeita de AVE isquêmico. A gente sabe que nem sempre é possível cumprir com esses prazos,
mas a gente deve buscar sempre o melhor atendimento para o nosso paciente. Então, tentar ao máximo otimizar esse atendimento. Então, da admissão até a avaliação médica inicial, a gente estipulou um tempo de 10 minutos, da admissão até o acionamento do código de AVE, 15 minutos, da admissão até o início da neuroimagem, 25 minutos, do acionamento das equipes de apoio, né, que são o neurologista, o neuroradiologista intervencionista, até a avaliação do caso, 30 minutos, da admissão até o resultado do exame de neuroimagem, 45 minutos, da admissão até o resultado dos exames laboratoriais, também 45 minutos, e da admissão até o início do trombolítico intravenoso, quando for aplicável, 60 minutos. A gente sabe que a trombólise, ela pode ser feita, né, em até 4 horas e meia do início dos sintomas, mas nós sabemos que o quanto antes for feita, melhor o desfecho funcional para o nosso paciente. E após a trombólise, ou mesmo naqueles pacientes que não forem trombolizados, o ideal é a monitorização em leito de UTI. E, como eu havia mencionado antes, é muito importante a gente fazer o NIH de forma seriada, de forma que a gente possa ter parâmetro para suspeitar de hemorragia intracraniana sintomática. Então, nas primeiras 2 horas, é ideal que a gente faça o NIH a cada 15 minutos, nas primeiras 6 horas, de 30 em 30 minutos, e de 1 em 1 hora até completar 24 horas. É muito importante também a avaliação de disfagia nesses pacientes antes de liberação de dieta. E lembrando também que não é recomendado o uso profilático de anticonvulsivantes nesses pacientes. É importante lembrar também de outros cuidados, como a profilaxia do tromboembolismo venoso. Lembrando que, nos pacientes submetidos à trombólise, a profilaxia deve ser mecânica nas primeiras 24 horas, e após as primeiras 24 horas, a gente pode avaliar a profilaxia medicamentosa após uma TC de crânio de controle. E os antiagregantes plaquetários também a gente tem que aguardar pelo menos 24 horas após a trombólise para iniciar. Bom, é isso, basicamente o nosso protocolo. Alguém quer comentar alguma coisa? Doutora Natália, está me ouvindo? Tô. A gente combinou de fazer as perguntas no final. Ah, certo. Então, agora, eu peço à senhora para não descompartilhar a tela. Ok. Doutor Armando, está liberado o compartilhamento aí para você. Beleza, eu vou compartilhar aqui. Quando tiver ok, você me avisa, por favor. Tá compartilhando? Você está compartilhando, mas não a apresentação. Oh, engraçado que já entrou aqui. Calma aí. A apresentação entrou agora? Não. Você está compartilhando a tela, mas não a apresentação. Eu já coloquei aqui para compartilhar a apresentação, mas não está entrando, não. Talvez seja interessante sair, aí colocar a apresentação no fundo e entrar de novo. Aí, agora foi. Agora foi? Foi. Obrigado. Posso começar?
Pode sim. Então tá. Eu recebi essa missão de criar um protocolo de cuidados paliativos, diferente dos demais protocolos. É um protocolo que a gente passa a trabalhar não com a condição de, muitas vezes, salvar a vida do paciente, gerar a melhora do paciente. A gente vai trabalhar, na grande maioria, um desfecho de óbito, de morte, né? Uma morte com qualidade, né? A grande maioria me conhece, eu sou médico de família, né, e comunidade. Hoje eu trabalho, meu trabalho é muito voltado dentro do Viver Bem, na atenção domiciliar, e hoje em dia se tornou muito a nossa realidade o cuidado paliativo, essa condição de qualidade para o óbito, qualidade para o adoecer, qualidade para o desfecho desses nossos pacientes. Só para a gente contextualizar, em 1990, a Organização Mundial de Saúde, ela colocava, né, definia pela primeira vez cuidados paliativos como um cuidado total aos pacientes cuja doença não é responsiva ao tratamento de cura. Em 2002, modificou, com acréscimos de controle de dor e outros sintomas, além de problemas psicossociais e espirituais. Desta forma, o cuidado paliativo ele tende a proporcionar uma qualidade de vida possível a esses pacientes e aos familiares nessas doenças que ameaçam a condição de vida e que tem como um desfecho imediato, semanas, meses, que seria o falecimento desse ente querido. Os princípios do cuidado paliativo eles estão voltados, e a proposta do nosso protocolo é controle eficaz de sintomas, abordagem global e humana desses pacientes, preservação da máxima qualidade de vida, valorização dessa relação nossa com o paciente e com o familiar, uma assistência. Hoje em dia a gente coloca muito essa questão dentro de cuidados paliativos, muito como uma assistência transdisciplinar, para todo mundo participar, todo mundo opinar, todo mundo ter a sua intenção e direito dentro das nossas decisões como equipe. E a nossa assistência, a família, cuidadores, lembrando que a nossa assistência, ela começa no adoecer e termina no luto dos familiares, cuidadores ou responsáveis. E aí a gente trabalhar o que, né, a Cicely Saunders, que é a que plantou a semente de cuidados paliativos com os hóspices lá na Inglaterra, né, com aquela condição toda, ela que era assistente social, enfermeira, médica, visualizou nessa condição de cuidado desse momento do paciente. E é isso que a gente vem trabalhar com o nosso protocolo. Só para a gente pontuar, aqui a gente tem um dado do Atlas, né, de cuidado paliativo, que mostra as zonas que estão escuras, né, os países escuros, na sua maioria países desenvolvidos, que têm uma cor mais escura, são os países que conseguem desenvolver os cuidados paliativos. Os países mais claros são os países que têm ainda o cuidado paliativo numa fase bem inicial e bem tênue. O nosso país, ele já teve anteriormente mais clarinho, está começando a ficar com uma coloração mais escura, mas ainda longe dos países desenvolvidos. Então, esse aqui é basicamente o que nós vamos seguir dentro do nosso protocolo. O nosso paciente, ele vai chegar à recepção, como os demais pacientes, vai ser direcionado para o acolhimento da enfermagem, que, a partir daí, se esse paciente tiver uma demanda de ir para o leito, demanda de um auxílio, será auxiliado até o atendimento médico. E aqui a gente começa um ponto importante, que é o começo do nosso cuidado. A gente vai iniciar todo o protocolo a partir de uma pergunta surpresa. A gente vai estar diante do nosso paciente que a gente vai avaliar, da família que a gente vai estar junto, e a gente vai perguntar, nós vamos nos perguntar, você ficaria surpreso se esse paciente morresse ao longo do próximo ano? Essa é a pergunta surpresa que abre a questão do protocolo. Se você virar e falar, sim, ficaria surpreso com esse desfecho para o meu paciente. Encerra-se o protocolo de cuidados paliativos, você mantém os cuidados clínicos com a proposta curativa, né? Que é a nossa proposta ali no pronto atendimento, direcionando nossos cuidados. Se a partir dali
da pergunta surpresa. Você ficaria surpreso se seu paciente morresse ao longo do próximo ano? Fosse não, você direcionaria para aplicabilidade da escala PPS. A gente tem muitas escalas, nós temos escalas PPI para pacientes oncológicos, classificações de sobrevida, KPS, nós temos muitas escalas dentro do cuidado paliativo. Só que a gente tenta, no protocolo, criar uma coisa que fosse mais acessível e mais dinâmica. É claro que as outras escalas estão aí e quem quiser se aprimorar e conhecer são escalas bem interessantes. A PPS vai ser a da nossa utilização dentro do protocolo. É claro que, para a grande maioria, essa escala de performance, né, é uma escala nova, mas é uma escala simples de avaliação. Vocês vão ver a escala, à esquerda, né, da tela, a gente tem a porcentagem, que vai ser a nota que esse nosso paciente vai ter. Depois vai vir deambulação, atividade e evidência da doença, autocuidado, ingesta e nível de consciência. Nós vamos sempre avaliar a escala da esquerda para a direita. Vai ser sempre a condição nossa de avaliação. Nós vamos sempre começar da esquerda e ir para a direita, marcando o que a gente define do nosso paciente. Lembrando que na escala, sempre o que está à esquerda vai ter um peso maior do que a direita na nossa decisão. Lembrando que a escala nos permite poder utilizar da nossa subjetividade e do nosso contato ali com o paciente e com a família para a gente pontuar esse paciente também. A escala, ela define se o paciente deambula ou não, mobilidade reduzida, se ele fica mais acamado, se ele fica sentado, deitado. Então, aqui a gente define as condições. A doença, como é que é a evolução da doença, a incapacidade para trabalho, hobby, atividades domésticas. Então, daqui a gente vai marcando os nossos cuidados até o final, sempre da esquerda para a direita. Para facilitar, eu trouxe um caso clínico do meu paciente, do Viver Bem, uma paciente de 94 anos, hipertenso, Alzheimer avançado, internação prolongada por sepse, que nessa internação ela já retorna com um quadro de imobilidade, já com gastrostomia, comatosa. Aí eu vou pegar essa minha paciente e vou lá. Qual que é a condição dela de deambulação? Totalmente acamada. Atividade e evidência de doença, incapaz para todas as atividades, ela demanda de tudo, não, né? É uma paciente comatosa, tem uma dependência completa, não ingere alimentos por via oral, então o que faz é cuidado com boca, sonolenta, comatosa, então a gente vai definir essa paciente como um paciente que vai receber uma pontuação de 10%, que eu vou mostrar ali na frente como que nós vamos definir isso dentro do protocolo. Essa é uma paciente simples de classificação. Aí agora a gente entra num outro paciente, que já é um paciente de 84 anos, hipertenso, diabético, com Alzheimer, e assim, é um Alzheimer muito controlado, eu coloco ele até como um Glasgow 15, ele oscila com os períodos de confusão, mas na grande maioria é um Alzheimer muito controlado, neoplasia de pâncreas, com metástase hepática, mobilidade reduzida, deambula com auxílio, consegue fazer as atividades, tem dificuldade em alguns momentos e precisa de alguns auxílios. Então, quando a gente coloca ele lá na PPS, a gente vai começar, então, da esquerda para a direita, maior parte do tempo ele permanece sentado ou deitado, né? Então, mas a maior parte do tempo ele vai oscilando, não permanece a maior parte deitada. É incapaz para os hobbies, trabalho doméstico e tem uma doença importante, né, considerável, que é esse quadro neoplásico, a metástase. O autocuidado, ele tem uma assistência esporádica e a ingesta dele é normal em alguns momentos, com algumas dificuldades, alguns episódios de disfagia, mas na grande maioria ele tem uma alimentação normal.
E o nível de consciência eu coloco como completo, porque esse quadro demenciado dele, ele vem aí numa condição que oscila com períodos de confusão. Mas, na grande maioria, ele tem uma condição, um Glasgow 15. Aí a gente fica diante dessa classificação e pensa, e qual que vai ser a porcentagem? Ele está aqui em 50%, aqui em 70%, aqui em 60%. Aí vai do nosso contato ali com o paciente. Lembrando que a esquerda vai sempre pesar mais. Então, na esquerda aqui, ele fica entre 50 e 60. Então, eu posso colocar esse meu paciente como 50, 55. Então, eu vou saber que ele vai estar, a porcentagem dele ali vai estar em torno de 50 a 60. Esse paciente em especial, eu classificaria ele como 50 dentro aí do protocolo. A partir da classificação, a gente vai entrar na estratificação dos cuidados. Esse é o momento que a gente define o nosso cuidado a partir da porcentagem que a escala nos fornece. Aí nós vamos colocar aqui qual que vai ser a classificação desse paciente a partir da escala PPS. O paciente que ganhou a pontuação lá acima de 60%, ele vai entrar como cuidado paliativo precoce. O paciente que ficou entre 40 e 60, ele vai entrar num cuidado paliativo complementar. O predominante vai ser aquele que ficou com menos de 40%, e a paliativa exclusiva é aquele paciente que ficou abaixo de 40%, que você vê que ele tem um declínio clínico, que ele vem evoluindo com uma piora rápida, é aquele paciente que vai evoluir em óbito nos próximos momentos ali. Aí, para que a gente definir o nosso cuidado e para a gente passar bem para a família, o que a gente coloca? Essa estratificação de cuidados para a gente saber o que a gente faz. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo do protocolo. A gente saber que a gente classificou o nosso paciente, qual que é a nossa conduta a partir dali. O cuidado paliativo precoce, aquele paciente que ficou acima de 60, ele vai ter suporte, se parar ele vai ser reanimado, ele vai ser encaminhado ao CTI, a gente vai conversar com a família em todos os momentos, apoio à família, ao próprio paciente, porque a gente pensa em cuidados paliativos e tem que lembrar que o nosso paciente, ele pode ser um paciente consciente durante todo o momento dos cuidados paliativos. Então, trabalhar o controle rígido da dor e assistência psicossocial e espiritual, né? Então, esse paciente que foi classificado entre 40 e 60, ele vai entrar já no cuidado paliativo complementar. Nesse momento, ele vai receber, né, ou continua recebendo o suporte, mas o que acontece aqui? A gente começa a medicar o paciente e ver qual que é a resposta. Se ele tem uma resposta satisfatória dentro do tratamento, é o nosso paciente que se ele tiver uma parada, a gente pode trabalhar a reanimação, a ressuscitação desse paciente, a gente pode ter condutas de intervenção nesse momento do óbito. Agora, se o paciente, dentro do cuidado paliativo complementar, ele já evolui com pouca resposta às nossas condutas, às medicações propostas, às nossas intervenções, é um paciente que a gente já pensa que ele pode evoluir para um quadro de óbito ali, e esse paciente a gente não vai reanimar, e a gente vai manter os cuidados, cuidado psicossocial, espiritual, controle de dor, conversar com a família sempre sobre prognósticos e cuidados, e aí nós vamos pensar, transfere para o CTI, não transfere, isso é uma discussão que a gente pode entrar junto com a família. Já o predominante é o paciente que já não vai se beneficiar de condutas invasivas, suporte de vida artificial, ele já recebeu provavelmente em algum momento o suporte e não respondeu bem, é o paciente que estava no cuidado paliativo complementar e declinou para o cuidado paliativo predominante. Então, esse é o paciente que a gente começa a descartar condutas terapêuticas desnecessárias e enfoca muito no cuidado dos sintomas, na abordagem psicossocial, na abordagem espiritual, familiar, controle assíduo e persistente de dor, e a gente não encaminha esse paciente para o CTI. E o paciente que está no cuidado predominante é aquele paciente que vai sempre flutuar ali
para caminhar para o cuidado paliativo exclusivo, que é aquele paciente que vem, não responde às condutas, que tem um declínio importante da condição, é aquele paciente que vai evoluir com óbito nas próximas horas, dias, semanas. Aí a gente suspende condutas desnecessárias, trabalha sintomas e conforto de forma intensa e não encaminha esse paciente para o CTI, nem toma as condutas de suporte de vida invasivo. E lembrar que a todo momento a nossa condição é conversar com a família, trabalhar as questões, porque esse paciente ele pode estar consciente e ele pode estar participando das decisões também. A partir daí, a gente estratificou o paciente, a gente pode apresentar para a família, conversar junto da família. Nesse momento, a psicóloga pode vir abordar, a psicóloga do centro vai ter esse contato para vir nos ajudar nessa abordagem, e aí vai ter o termo de consentimento que eles vão assinar estando ciente da condição. Lembrando que se o paciente for lúcido, responsável por si, ele tem o direito a tomar as decisões. E é o que tem acontecido muito de pacientes criarem documentos. Hoje em dia eu vejo no domicílio, os pacientes eles têm preocupação desse momento do adoecer e da morte, e eles têm feito documentos e que são respeitados e que a gente tem que seguir o cuidado. E lembrando que ele, naquele momento, ele também pode definir quem ele quer que participe dessa decisão. Então, esse nosso paciente chegou, nós respondemos a pergunta surpresa, nós direcionamos para a escala PPS, nós fizemos a estratificação de cuidados, definimos qual que é o cuidado que nós vamos fazer com esse paciente. Foi assinado o termo de consentimento, a partir daí entram os cuidados da equipe transdisciplinar, né? E lembrar que esse cuidado vai começar da recepção, que a partir do momento que a gente abre um protocolo de cuidados paliativos, a recepção libera as visitas controladas, mas visitas mais frequentes, né? Inclusive visitas de animais de estimação, líder religioso, espiritual, esses pacientes passam a ter esse acesso, né? E a gente, como equipe, trabalhar junto para essa condição. A enfermagem que recepcionou esse paciente, cuidar de mudança de decúbito, cuidar das condições de evitar lesões, esse paciente que demanda o oxigênio, a gente ofertar, sempre respeitando a vontade, porque vai ter o paciente que não vai se adaptar à máscara, vai ter o paciente que quer o catéter. Nós queremos conforto, né? A gente não vai trabalhar, colocar o paciente em saturação, né? Numa saturação ideal para a gente, sendo que aquela condição de aporte de oxigênio para ele não é confortável. Então, nós vamos trabalhar isso dentro da enfermagem. A farmacêutica, ela vai conduzir para a gente com as medicações, liberação dos medicamentos, orientações a respeito das medicações, isso tudo a gente vai trabalhar junto. A psicóloga, né, do centro vai vir para nos auxiliar com familiares, com o próprio paciente, dependendo da condição, na conduta dentro da equipe, porque o cuidado paliativo, ele não é como, na grande maioria das vezes, não é desligar da tomada, aquela condição de morte, né, de partida do nosso ente, desligando da tomada, uma morte como um passarinho, né, como eles costumam dizer. Às vezes é uma condição tumultuada, que a gente tenta gerar uma qualidade maior, mas é uma condição tumultuada, então a psicóloga também vai cuidar da equipe, tá? E o nosso trabalho médico, que aí vai ser a condição de conversa, a condição de elaboração dos nossos cuidados, informar bem aos nossos pacientes, à nossa equipe, das nossas condutas, e o mais importante, a gente fazer que essa nossa assistência, ela seja transdisciplinar, todo mundo participe desse momento, todo mundo com a sua devida importância. Na questão médica, a gente colocou no prontuário, no protocolo, as condições de medicação voltada para os nossos medicamentos dentro do pronto atendimento. A gente sabe que a gente tem uma gama de medicações, mas isso são condições a nível hospitalar, né? Então, a gente ali no pronto atendimento, que nós vamos direcionar esse paciente, começar os cuidados paliativos ali, o desfecho não foi favorável, nós vamos direcionar, né, paciente evoluiu,
com uma condição de óbito, dali a gente vai direcionar todo o nosso cuidado e o luto da família. Se esse paciente tem indicação de uma internação para dar continuidade nisso, nós também vamos fazer o nosso cuidado inicial. E o nosso trabalho é controle de sintomas, não é mais curativo. A gente vai ter a possibilidade dos usos dos analgésicos simples, lembrando que o paciente que tem condição de medicação oral, ele pode ser utilizado medicação oral, o acesso nem sempre vai ser necessário, porque a gente pode fazer medicações intramusculares, né? Então, tem uma gama de possibilidades. Lembrar que analgésico simples a gente pode usar paracetamol, dipirona nesses pacientes. Anti-inflamatórios não esteroides a gente tem disponível cetoprofeno, que dá para a gente fazer venoso, intramuscular. Lembrando que, às vezes, as dosagens, né, na grande maioria, as dosagens vão ser dosagens... a gente vai carregar um pouco mais na mão com as medicações, né? Mas na condição de conforto e qualidade para o paciente. Já os analgésicos opioides, nós podemos usar o tramadol, uma dose de 50 miligramas a cada 6 horas, ou até mesmo utilizar nesse paciente 100 miligramas a cada 6 horas. A morfina, que a gente pode fazer uma diluição de uma ampola em soro fisiológico, 250 ml, e colocar para correr. A gente coloca aqui no protocolo como em 24 horas, mas a dosagem da morfina, a dose que a gente vai usar de morfina, ela não tem um teto para a gente poder usar. A gente vai usar dependendo do efeito colateral que a gente gera nesse paciente. Talvez um mal-estar intenso, a gente reduz o gotejamento. A dor está intensa, aumenta o gotejamento, né? E corticoides. Lá a gente vai ter a disponibilidade da dexametasona nessa proposta de analgesia. Lembrar que náusea, vômito, estando presente, a gente vai dar preferência para o ondansetrona, em alguns momentos metoclopramida, mas a ondansetrona, ela tem melhores respostas, menor efeito colateral. No caso da dispneia, a gente vai ofertar o oxigênio, a morfina pode ser uma opção nesses casos, de uma dispneia de maior intensidade, e em alguns casos a gente pode lançar a mão da ventilação não invasiva. Nos quadros das broncorreias, a gente vai poder fazer a inalação com ipratópio, 40 gotas de 4 em 4 horas. A gente pode usar a escopolamina também, que ajuda a diminuir, fazer escopolamina, né, venosa. Nos casos de ansiedade, a gente tem o diazepam oral e tem o clonazepam oral, que a gente vai poder fazer oral. Se esse paciente já vier com sonda, a gente pode fazer também. Nos casos de delírio, a gente dá a opção pelo haloperidol e a clorpromazina, fazendo de forma, né, intramuscular. E lembrar que esses pacientes em terminalidade, com sintomas muito refratários, com muito sofrimento, condições insuportáveis, a gente chegou no momento que os recursos estão, né, farmacológicos, não estão surtindo muito efeito, a gente pode fazer sedação. Aqui a gente coloca como sugestão sedação com midazolam, que a gente pode fazer nesses dois preparos, né, com 80 de glicosado e 20 do midazolam, 40 de glicosado e 10 do midazolam, e fazendo 1 ml hora na BIC, e a gente controlando isso. Se a gente tiver demanda de aumentar muito a dose da sedação, pensar na gente associar clorpromazina a esses pacientes, mas geralmente respondem muito bem à sedação paliativa, esses pacientes, trazem um conforto muito grande. Lembrar da cialorreia, que isso não é, né, não é só o paciente paliativo numa fase mais avançada, numa fase inicial a gente tem muito, e a gente vai utilizar a atropina, colírio, que nós vamos usar ele sublingual. Geralmente a gente usa de 1 a 2 gotas, até 6 vezes por dia, vai depender da quantidade, e a gente tem a opção ainda de usar a escopolamina venosa, oral, a gente tem a opção de pingar a escopolamina sublingual também, né, para a gente poder abordar essa cialorreia. E, assim, pontos importantes da gente pensar quando a gente trata de um protocolo de cuidados paliativos. Eu não sou médico paliativista, eu, né, trabalho no Viver Bem, mas o cuidados paliativos, ele me cativa, ele mexe muito com a minha condição como médico, e a gente busca muitas condições para a gente melhorar, porque é difícil a gente pensar que a gente, né, está paliativando alguém e a gente às vezes se esquece, alguns colegas se esquecem que a gente paliativa o ente querido de alguém, ele pode não ser o nosso,
mas é o ente querido de alguém. Ah, mas ele está muito ruim, mas ele tem a importância para alguém, então a gente toma muito cuidado quando a gente for para paliativar alguém nas nossas falas, nas nossas condições. É importante a gente evitar termo, falar que o paciente é terminal, né? Tentar colocar como paciente em terminalidade de vida, paciente em cuidados paliativos. Muitas vezes pensa que só paliativa pacientes que têm câncer, né? E hoje em dia a gente paliativa pacientes de condições cardiológicas, condições pulmonares, doenças neurológicas avançadas. Então, o paciente paliativo de condições neoplásicas, eles vêm como mais um paciente dentro do nosso cuidado. Recentemente, a gente no Viver Bem recebeu uma paciente com uma insuficiência cardíaca grave, já sem condição de cuidados, veio para casa para cuidados paliativos. Pensar que cuidado paliativo é quando não se tem mais nada para fazer, pelo contrário, a gente tem muito a se fazer pensando em qualidade. A gente já não tem cura, a gente já não, o nosso desfecho já não é a cura, a condição de melhora, mas é qualidade de vida e condição de uma morte digna. Muita gente fala que quem faz cuidados paliativos acelera a morte, pelo contrário, é a morte no tempo certo, né, que a gente promove e nunca eutanásia. E tem aquele dito que, é tão bonzinho, é anjo. Não, eu acho que é condição de médico que cuida de pessoa, né? E que a pessoa que a gente cuidou a vida toda, às vezes, numa condição inicial saudável, numa condição que depois se adoeceu, numa condição de óbito, a gente pode cuidar também. Em nenhum momento o cuidado paliativo deixa de lado os recursos tecnológicos, os cuidados né, as inovações, as buscas, só que tudo a gente pensando que a gente tem que utilizar para qualidade. O que não tem qualidade e passa a ser fútil, né, uma condição desnecessária, é mais importante que a gente retire e dê conforto e qualidade de vida para esse paciente. Muito obrigado a todos aí. Muito obrigado, doutor Armando. Os microfones estão liberados, e quem quiser fazer perguntas à doutora Natália e ao doutor Armando, fiquem à vontade. Vamos só estabelecer a ordem, né, de um de cada vez. Doutor Suner levantou a mãozinha. Vai lá, Suner. Eu fiquei só com uma dúvida aqui com o Armando, que quando eu li o protocolo, eu não entendi muito bem para quem que era feita a pergunta surpresa, sabe? Eu até achei que era para o acompanhante ou para o paciente, mas pelo que eu entendi na sua apresentação, é uma auto-pergunta. O médico se pergunta, né? Qual que é a perspectiva dele, na visão dele. É isso mesmo? Isso mesmo, Sumer, é uma auto-pergunta. A gente vai fazer essa pergunta para a gente poder responder, sim ou não, tá? É uma auto-pergunta. Doutor Armando. Oi. Eventualmente, o paciente pode ter um registro de diretiva antecipada de vontade. Isso tem se tornado cada vez mais frequente, né, no nosso país. E, eventualmente, a família pode não concordar com isso. Como lidar com essa divergência, sobretudo do ponto de vista ético e do ponto de vista jurídico? Olha, bom tempo, eu participo de uma atualização em cuidados paliativos, até da Unimed, uma atualização multidisciplinar, e essa foi uma questão que foi discutida, sabe? Ainda nós temos uma condição de impasse, porque a questão jurídica, os familiares ainda podem rebater, mas para a gente, como médico, esse paciente que ele faz esse termo, ele define as condições dele de cuidado, a nossa condição seria de respeitar a decisão do paciente, exceto quando o paciente evolui com quadro, né, de impossibilidade total de responder, aí esse termo, ele tem a valorização, mas os familiares vão poder ser ouvidos também. Mas na grande maioria nós vamos respeitar o termo. O paciente, ele tem por direito essa decisão. Inclusive,
acontece eventualmente do paciente ainda gozando de lucidez e discernimento, lavrar o termo em cartório. É o que tem acontecido muito, eu tenho escutado muito isso nos domicílios, pacientes que têm conhecimento da doença. Outro dia mesmo eu atendi um paciente, até no ambulatório, ele veio para mim para fazer uns exames, só que eu conheço ele há mais tempo, eu achei que ele estava ficando um pouco demenciado. Eu até encaminhei para a Natália, para uma avaliação neurológica, achei que ele não estava muito legal. E aí ele voltou já para mim, recentemente, falou assim, doutor, se eu tiver qualquer coisa, eu tenho total condição, já conversei com meus filhos, com a minha esposa, que eu vou definir as condições do meu cuidado. Eu não quero que isso seja definido por eles. Eu quero participar dessa decisão e quero que a minha decisão seja respeitada. E ele já falando em tudo, em condições invasivas, CTI, condição de intubação. Então, assim, eu acho que é uma coisa que daqui para frente nós vamos presenciar a todo momento. Ok. Com relação ao protocolo da neurologia, doutora Natália, daqui a pouquinho eu passo a palavra para você, Sônia, só para ir na sequência aqui. Nós vimos que, em determinado momento, esse paciente precisa ser avaliado pelo neurologista. E como será feita essa dinâmica lá no nosso serviço do pronto atendimento, uma vez que o neurologista não está em plantão presencial? E aí eu já emendo também com relação à tomografia. E aí é para o Suner, né? Como nós vamos fazer essa logística com o paciente para ele obter o método de imagem? Já que essas duas questões são fundamentais em todos os protocolos de condução do acidente vascular encefálico. Posso falar primeiro? Na verdade, o protocolo de AVC para a gente, caso, quando você foi fazer daquela vez, você me perguntou, né? Sônia, você quer que a gente faz para a nossa realidade ou você quer que a gente faça o melhor? Eu falei, não, a gente faz o melhor, a gente vai tentar trabalhar o que a gente conseguir trabalhar. É lógico que a gente sabe das nossas condições, né? A acreditação nos pediu esse protocolo, sabe? Mais um protocolo de AVC, ele foi pedido pela acreditação na última visita que eles fizeram aqui, que é a visita pré-acreditação final, né? Então a gente resolveu trabalhar aquele protocolo que é o melhor, que a Natália também avaliou, ela avaliou como o melhor, e a gente vai tentar o máximo a gente ver, porque a gente, na verdade, a gente tem essa hora de ouro, mas a gente tem até 4 horas e meia, né? São 270 minutos, que é o tempo que a gente tem. É lógico que eu acho muito difícil a gente conseguir atingir essa hora de ouro, né? Mas a gente vai ter que trabalhar. Para acreditação, eles não vão me pedir para poder seguir a hora de ouro, mas eles querem que a gente esteja no processo de melhora contínua do nosso processo, entendeu? Então, assim, a nossa ideia é que a gente consiga chegar com esse paciente na maternidade o mais rápido possível e que esse paciente consiga fazer a tomografia antes de 1 hora, entendeu? Essa é a nossa prioridade no PA. Quando a gente acionar esse protocolo, esse código de AVE, a enfermagem já vai comunicar a radiologia da maternidade, já está mais ou menos combinado com o Luizinho, esse paciente já vai chegar, já vai para a tomografia, o neurologista de sobreaviso, que ele não fica na maternidade, né? Ele vai avaliar as imagens, como ele avalia outras imagens que ele faz com frequência, imediatamente, e vai indicar se a gente vai trombolizar ou se não vai fazer uso do trombolítico. Então, a ideia, Carlos, a gente sabe das nossas limitações, mas a ideia é que a gente tenha uma coisa que a gente consiga evoluir. A gente não vai ter a tomografia no PA, a gente não tem, assim, como conseguir a tomografia no PA, a gente depende de outro sistema, mas o nosso intuito é que a gente consiga melhorar esse tempo, a gente habituando e trabalhando essa questão de tempo e evoluir mesmo, sabe? Uma questão de melhora contínua. Eu acho que só da gente ter esse protocolo já começa a abrir a nossa mente para outras coisas, né? Então, assim, a gente sabe das nossas limitações, mas a gente quer chegar mais longe. Muito bem. A Você, Natália se perguntou para a Natália, se ela quiser falar. Acho que você falou tudo já, Sônia.
que o contato, né, vai ser feito com o neurologista via telefone para ele avaliar, né, conforme ele já faz, avaliar a tomografia e definir a terapêutica. Muito bem. Eu tive a impressão do Donizete ter levantado a mão primeiro, depois a gente passa para a doutora Ana. Boa noite. Queria parabenizar aí a apresentação tanto da doutora Natália quanto do doutor Armando, né? Foi bem específica, né? E clara, né? Eu queria perguntar ao doutor Armando, referente à medicação atropina, que ele falou que pode ser feita em gotas. Como é que seria isso? A própria medicação ou teria que a gente adquirir essa atropina em gotas? Ô, Doni, obrigado aí pelas palavras aí, eu já conversei, inclusive, com a Juliana, lá na farmácia, para ela disponibilizar o colírio de atropina, tá? Tá. Porque a gente até, outro dia a gente tinha colírio de atropina lá no nosso pronto atendimento, que fazíamos procedimento, né, oftalmológico, tinha o colírio de atropina, então ela vai disponibilizar para a gente e a gente utiliza o colírio mesmo, tá? Entendi. O colírio mesmo com excelentes resultados, às vezes uma gota só já é bem suficiente, a gente usa muito nos pacientes do domicílio. Entendi, ótimo. Ana Luísa. Então, a minha dúvida é voltando na questão do protocolo de neuro, que pelo que eu entendi, né, o contato vai ser direto com a neurologia, lá na maternidade, mas se houver possibilidade de trombólise, essa trombólise seria feita na maternidade? Foi isso que eu entendi, eu fiquei na dúvida. Aí o paciente seria transferido ou ele vai ficar no PA? Se for fazer trombólise, se for fazer a trombólise e a trombólise for na maternidade, esse paciente pós-trombólise vai voltar para a gente? Como é que vai ficar essa questão? Porque, assim, eu estou perguntando até porque lá não foi passado nada para a gente, então me surgiu também essa dúvida. Ana, a ideia é que o paciente seja transferido para a maternidade, sabe? Esse paciente não vai retornar para o nosso pronto atendimento, não, sabe? A partir do momento que o neuro decidiu que vai trombolizar, ele vai ficar lá, sabe? A não ser que, assim, né, depois do trombolítico, se não tiver vaga, vamos supor que não tenha vaga na sala de emergência CTI, e que as nossas condições do PA sejam melhores do que as condições que estão expostas lá. Aí, no caso, poderia fazer um fluxo reverso, mas a nossa ideia é que esse fluxo seja no sentido da maternidade, e que a maternidade vai ser a nossa referência e que eles vão tomar as condutas, entendeu? Não, entendi. Questão, por exemplo, né? For um AVE isquêmico, até então, às vezes não apresentar a imagem e tudo, mas não tiver condição de trombólise naquele momento. Aí o paciente volta, fica com a gente, ou também a gente já vai tentar que ele fique lá? A ideia é que o paciente com AVC fique lá. Aham. Eu já combinei com as escolas. A ideia é que o paciente não volte. A não ser que, eu te falei, vamos supor que a sua sala vermelha esteja todos os leitos ocupados e que a nossa sala vermelha esteja vazia, que o paciente vai ser melhor assistido lá. Aí a gente pode tentar fazer um fluxo reverso, mas a ideia é que o paciente não retorne. Até porque vocês têm mais complexidade do que a gente, né? Tipo assim, são mais aptos a atender mais complexidade do que a gente. Sim, eu achei até complicado o protocolo na Unimed por conta disso, porque, teoricamente, ele acabaria na transferência do paciente, né? Teoricamente, para a gente, no PA, ele acaba na transferência, né? A função do nosso PA básica mesmo ali é a gente acionar a maternidade, acionar o médico da maternidade, acionar a ambulância e transferir o paciente o mais rápido possível. O restante vai ser tudo feito na maternidade, entendeu? Não, assim, é porque a gente até pensou em outros hospitais, mas não tem como. O protocolo, 1 hora para maternidade, eu já acho um tempo difícil
para você chegar na rua de cima, né? Para a gente Sim. conseguir isso tudo. Se você pensar em outra unidade, é completamente inviável, entendeu? Então, assim, é um protocolo que a gente precisa muito da maternidade. E só vai funcionar bem se a maternidade estiver bem alinhada com a gente, entendeu? Mas a nossa função no PL era mais simples do que o pessoal da maternidade, né? Embora a gente vai ter que, depois eu vou até rever com o Luizinho algumas coisas de fluxo e tudo, mas a princípio, assim, é um protocolo que a gente tem que tentar realmente tirar o nosso paciente o mais rápido possível do PA, porque o tempo é contra a gente, entendeu? O tempo, ele joga contra a gente nesse fator. Não, tá ótimo. Obrigada. Thaisa Pego. Ei, boa noite. Cheguei até a digitar aqui, mas eu vou perguntar. A minha dúvida também é um pouco parecida com a da Ana, porque a gente que trabalha nos dois lugares, a gente sabe que muitas vezes, quando é feito a primeira tomografia, às vezes não aparece a imagem ali no primeiro momento devido ao evento recente, né? E é solicitado que seja repetido essa tomografia com 12 ou 24 horas. E aí, nesse caso, o paciente, ele retorna para a gente na Unimed ou ele fica na maternidade? Eu pergunto assim, só para ser alinhado direitinho, porque a gente sabe que hoje a demanda lá do hospital também está bem lotada, né? E às vezes o paciente fica ali no corredor, então, assim, só para a gente saber como que a gente vai conduzir, né? Se esse paciente vai voltar, se for necessário fazer a TC de controle, ou se ele vai ficar lá. Ô, Thaís, assim, nesse caso, igual eu falei, eu acho que o paciente deve ficar na maternidade, sabe? Agora, se acontecer a gente sabe que lá vive muito cheio, né, a emergência lá e tudo. Se acontecer alguma das situações que a gente achar que o melhor para o paciente é voltar, é melhor ficar na sala vermelha nossa do que no corredor da maternidade, eu acho que ele pode voltar e depois repetir a tomografia com 24 horas, entendeu? Eu não vejo problema nenhum, entendeu? Mas, assim, a princípio, o paciente não vai fazer um fluxo reverso, vai fazer o fluxo da maternidade. Tá, joia, obrigada. Nada. Doutora Silene. Sim, eu acho que esse passo que a gente vai dar vai ser importantíssimo, porque não é a nossa realidade. Porque o paciente vai na maternidade, faz a tomografia e volta, fica com a gente. A gente espera a avaliação, então não dá para a gente cumprir esse tempo hábil. Então, tem que colocar esse protocolo, assim, para avaliar a função. Primeiro, a tomografia, e segundo, o neurologista. Vai ser importantíssimo para nossos pacientes ter esse protocolo funcionando. Né, Samer? É isso mesmo. Assim, eu sei do desafio dos protocolos. Esse protocolo é difícil da gente implantar, sabe? Disparado, sabe? Porque a gente depende, a nossa parte do protocolo, ela é pequena, né? Não sei, está acontecendo alguma coisa aqui. Vocês estão me escutando? Estou. Estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Aconteceu uma coisa aqui na tela, está aparecendo outras coisas aqui na minha tela. Mas aí é isso mesmo, Silene. Assim, eu acho que o protocolo para a gente é um grande desafio. Eu acho que a gente vai sofrer muito com ele assim, no negócio, mas é um protocolo que a gente tem que ter. A nossa parte nele ela é até mais fácil do que a parte da maternidade. Eu acho que talvez a parte da maternidade seja a parte mais complicada, porque a partir do momento que o paciente está lá, ele tem um tempo para fazer a tomografia, tem um tempo para o neuro olhar, tem um tempo para decidir, né? A decisão tem que ser tomada em poucos minutos, e essa questão da superlotação que acontece na maternidade, que a gente sabe disso, né? A falta de vagas e tudo, sabe? Mas eu acho o seguinte, a gente tem que trabalhar para tentar melhorar, né? O intuito realmente é tentar que a gente consiga cumprir e melhorar nosso atendimento, sabe? Mas eu sei do desafio, o desafio desse protocolo é muito grande. Isso, porque até a terapêutica, para a gente instituir essa coisa do paciente vai e faz a primeira tomografia, depois faz a outra, isso não, né, fica muito confuso se a gente continuar nessa incerteza. Vai ser muito bom que esse protocolo alivia tanto esse tempo para o paciente, né, tempo ouro para ele, né? Assim, eu nem me preocupo muito se algum paciente precisar voltar, não, sabe? Assim, mas Não. o que eu quero é que o paciente realmente que precise ser trombolizado, que vai mudar o prognóstico dele, Sim. que ele realmente ele consiga receber o trombolítico em 270 minutos.
Eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo final, sabe? Agora, aquele que precisar lá repetir tomografia, que não vai ter indicação de fazer trombólise, aqui é tudo bem, assim, vai ser um paciente que ou ele pode ficar lá ou pode voltar, a gente conseguir outro local para ele, não vai ser o problema, entendeu? Mas esse protocolo, o objetivo dele é que os pacientes que têm indicação de fazer trombolítico, que eles recebam o trombolítico em tempo hábil. Ok, muito obrigada. Natália, eu te cortei, a Natália, se quiser falar alguma coisa, Natália. Não, tranquilo. Antes de a gente pular para o próximo, eu queria saber se eu podia fazer uma pergunta ainda nesse assunto. Pode sim. Pode. Na questão de não ter vaga de jeito nenhum na maternidade, eu estou perguntando porque essa semana teve 2 dias que não tinha onde colocar paciente. Existe a possibilidade de, caso o paciente possa fazer a trombólise, de fazer o trombolítico no PA? Essa possibilidade até existe, mas eu acho que a gente vai perder muito tempo, você não acha, não? Que a gente vai perder... Assim, o paciente vai ter que fazer um fluxo reverso até a ambulância chegar de novo. Eu acho que não vai funcionar bem, sabe? Se tiver essa situação, sabe? É lógico que a gente vai ter que avaliar. É lógico que eu sei como é que a maternidade é sobrecarregada. A gente vai ter que reavaliar esse protocolo, porque assim, a gente vai ter que tentar melhorar. Eu sei que no princípio acho que a gente vai bater muito a cabeça. Mas porque, igual eu falei, é o protocolo mais difícil que a gente está mexendo com ele. Ele foi um pedido da acreditação. Eu nem sei por que, assim, eles pediram para a gente, porque a empresa que está auditando a gente não é a mesma, por exemplo, que audita a FOB. A FOB, por exemplo, tem 2 protocolos. Nós vamos começar a trabalhar com 5 protocolos de clínica e 2 de pediatria. A FOB trabalha com 2 de clínica e não trabalha com 1 de pediatria. Eles nunca pediram, nunca exigiram, e da gente está exigindo antes de a gente ter acreditação. E a FOB é acreditada nível 2, ONA 2. Então, assim, é um protocolo que eu acho que vai dar muito trabalho para a gente, mas que eu acho que o benefício, a gente conseguir fazer, mesmo que a gente não consiga fazer em todos, mas se a gente conseguir fazer em alguns pacientes e mudar realmente a sobrevida do paciente, mudar o prognóstico dele, eu acho que já valeu a pena. O objetivo da acreditação não é que a gente consiga fazer tudo, mas eles têm que perceber que a gente tenha a busca de melhora contínua. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer com esse protocolo. Eu acho que a gente vai bater muita cabeça, mas a gente tem que tentar melhorar. Eu estou perguntando no último caso mesmo, assim, no caso de realmente, eles falarem não vai ficar, e a gente poder fazer o procedimento para, estando em tempo hábil, né, dentro das 4 horas. Eu acho que é possível, assim, a gente vai ter que, é lógico que não é ideal, mas a não fazer, ou a fazer com 3 horas e voltando para o PA, é melhor fazer com 3 horas, né? Assim, eu acho que o bom senso é que eu acho que é a coisa que o CRM sempre preconiza, né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, sempre que você fizer o melhor para o paciente, é o que está mais correto. Assim, eu acho que não tem dúvida disso, entendeu? Isso é baseado no princípio ético da CRM, é sempre assim, você está fazendo o melhor para o paciente, você está correto. Então, acho que o princípio tem que ser esse. Não, tá ok, obrigada. A gente tem que trabalhar junto com a maternidade, não tem jeito. Ali, esse protocolo é um protocolo que depende exclusivamente da maternidade. É lógico que a gente sabe todas as dificuldades, mas a gente vai ter que trabalhar para tentar melhorar. Ô Suni. Posso dar minha opinião aqui? Claro, pode falar aí. Alexandre. Eu acho que a gente tem que ajudar a maternidade. A Ana Luísa trabalha lá, sabe? Eu vou muito lá, porque eu tenho sempre paciente internado, e a maternidade está numa sobrecarga muito grande, né? Eu tive um paciente agora com uma encefalopatia urêmica lá, creatinina de 15, já ficando comatoso, precisando de diálise. Então, não adianta nada a gente investir só no PA, e a maternidade tem que melhorar a emergência da maternidade, a quantidade de leite. E as tomografias vão ser feitas lá, a conduta vai ser lá, né? Então, eu acho que aí está faltando capacidade financeira da maternidade, né? De crescer. E alguma coisa tem que ser feita, não que está sendo mal administrada, não. Eu acho que a maternidade, eu tenho um carinho muito grande, porque eu sempre interno paciente lá, já trabalhei no CTI, eu trabalhei no PA de lá, então, interno paciente toda hora. Então, acho que a gente tem que também pensar na maternidade, sabe? Essa é uma opinião parecendo meio política, mas não.
Se a gente depende da maternidade, vamos melhorar a maternidade. Não tem outra saída. Obrigado. Muito bem. Anercílio. Seu microfone está fechado, Anercílio. Boa noite a todos. Doutora Natália, então, assim, eu acho que o doutor Stoner até já me respondeu, mas, então, essa questão desse protocolo se aplica mais aos pacientes que ainda estão em tempo de janela de trombólise, né, até 4 horas e meia. Se chegou um paciente lá que já tem 12 horas do início dos sintomas, aí eu não vou aplicar esse protocolo, assim, de trombólise, eu sei que eu não vou aplicar. Mas aí vai ser a mesma coisa, chegou lá, já tem 12 horas do início do déficit neurológico. Eu faço a mesma coisa, aciono o protocolo de AVE, peço a tomografia, faço contato com o neuro, é dessa forma? Isso aí para mim não consegui captar muito bem. Entendi. No caso, esse protocolo, ele é mais focado nessa questão da trombólise mesmo, sabe? Uhum. Essa questão do fluxo, né, de acionar o código de AVE, de acionar o neuro, é mais no paciente que chega na janela para trombólise, de até 4 horas e meia. Nesse caso, o seu paciente aí, ele não vai ser um candidato para trombólise. Não. Então, assim, é um paciente que vai seguir o fluxo que a gente tem atualmente lá. Você vai pedir a tomografia, né, vai avaliar a tomografia, esperar o laudo, e se ele for um paciente para internar, vai solicitar internação via PA, mas esse paciente ele não vai entrar naquela zona de ficar na maternidade, não. Ótimo. A nossa ideia de deixar na maternidade são os pacientes que estão em tempo hábil para potencialmente fazer trombólise, entendeu? Entendi. Esses que vão ser encaminhados para a maternidade. Esses pacientes que mais já passou do tempo, esses pacientes não. Eles vão seguir o nosso fluxo normal. Eu acho que ele pode ir para a maternidade, mas dependendo de vaga, entendeu? Tipo assim, se eles aceitarem. Vai ser um caso mais como se fosse um eletivo, né? Se eu pudesse falar com o seu AVC, fosse eletivo, mas ele não vai entrar no nosso protocolo, você não entra como candidato a trombólise, ele não vai entrar nesse fluxo, entendeu? Eu vou fazer um comentário a respeito do comentário do Suni. Ele ficou intrigado aí com a questão da instituição acreditadora bater na tecla do acidente vascular encefálico. E também da dor torácica. O que acontece? São 2 protocolos, Suni, que o tempo faz toda a diferença. E é exatamente quando você está contra o relógio que você vê se o protocolo funciona ou não. Né? Aonde não há protocolo, a coisa vai lenta. Onde tem protocolo, a coisa, seguindo o protocolo, ela funciona dentro do tempo esperado. Então, eles têm um parâmetro de avaliação muito objetivo. Consegue cumprir o tempo? Não consegue, então não tem qualidade. E hoje o tratamento do AVC, AVE, né, acidente vascular encefálico isquêmico, em qualquer lugar do mundo, é com trombolítico. Né? Os países desenvolvidos, a população é treinada a reconhecer prontamente os sinais e chegar o mais rápido possível. Esse tempo de casa até o hospital é bem reduzido. Coisa que a gente ainda não tem condição, né, de trabalhar com a população. Talvez até tenha, mas enfim, tem uma série de dificuldades nisso. Bom, eu até perguntar para a Ana Luísa. Eu vejo que é por isso que a acreditação, sobretudo a ONA, que é extremamente rigorosa, está exigindo de vocês protocolos que trabalham com tempo. Tá? Por isso. Sim. Ana Luísa, eu queria te fazer uma pergunta. Lá na maternidade, quando chega algum paciente lá que tem critérios, não sei se lá no SUS vocês fazem esse trombolítico, mas assim, vocês conseguem fazer os convênios lá também, quando chega, vocês conseguem já avaliar, que o neuro consiga avaliar? Vocês têm conseguido fazer alguma coisa lá nesses pacientes? Não, o paciente que normalmente chega lá com o tempo, a gente tem conseguido, faz
desde que instalou o protocolo lá, inclusive para pacientes de SUS, né, a gente faz. Hoje em dia já está funcionando bem melhor, normalmente funciona bem. O que eu vejo, e que pelo que eu estou vendo, não vai ser um problema tão grande, é que a maioria dos pacientes não chega em tempo hábil. Aliás, eu tinha uma pergunta que eu esqueci de fazer para a Natália. O paciente espera muito tempo, e aí tem um pequeno problema do início dos sintomas, que é o paciente que acorda com sintomas. Lá, a gente usa como referência o último horário que o paciente foi visto bem. E aí, normalmente, é antes de dormir, então, assim, sempre já acabou essa questão. No nosso protocolo aí na Unimed, vai funcionar dessa forma também? Como é que vai ser? Mas, normalmente, lá funciona bem essa questão da trombólise. A Natália está aí? Sim? Você pode responder, Natália, como é que vai funcionar a Sim, questão a do paciente pergunta acordar? é em relação a essa questão do paciente já acordar com déficit. Isso. Sim. Sim, aí a gente define, né, como o horário de início dos sintomas a última vez que o paciente foi visto bem. É isso mesmo. Ah, então, beleza. Mas, ô, Ana, você até me deixa mais tranquilo. Se você já tem feito isso lá, acho que vocês vão fazer com mais facilidade para a gente, sabe? A questão realmente nossa é a questão do tempo. Acho que o tempo, como diz o caso, né? Vamos ver se a gente está mais ou menos, tem qualidade, se não tem, porque o tempo, ele é fundamental para a gente, em todos os casos de protocolo, né? Todos eles são tempo dependentes, a maioria das vezes, mas nesse em especial, né? Então, assim, é um Eu acho que protocolo... talvez onde vai ser mais complicado vai ser com a tomografia. Eu acho que tem que alinhar bem, porque uma das coisas que mais demora no nosso protocolo, mesmo lá, é questão de tomografia e exame de laboratório. O resto normalmente sai, beleza, mas a tomografia a gente tem que estar sempre pegando no pé, porque o laboratório, nem sempre você precisa dele para iniciar a trombólise. Então, para o infarto é muito mais complicado, mas para o AVC não tem tanto problema, mas a TC é necessária, não tem jeito de você fazer sem TC. Então, eu vejo que às vezes a gente consegue pedir a tomografia na maternidade e levar o paciente com rapidez para fazer TC, mas que às vezes a tomografia fala que pode subir daí a 1 hora, 2 horas, e aí talvez isso vá dificultar um pouco. Mas também acho que vai ser muito pouco paciente a entrar no protocolo por conta do tempo. Uhum. Não, sim. Ô, Sônia, depois eu vou passar para a Tássia, mas eu vejo que diante dessa discussão extensa a respeito de tomografia, tempo, etc., você precisa compartilhar com a diretoria a necessidade de se ter métodos de imagem, além da radiografia, no nosso pronto atendimento. Isso é uma demanda que já é perceptível há muito tempo, e essa postergação, ela impede com que a gente faça a coisa da maneira como tem que ser feita. Então, você tem um canal direto com eles, compartilhe com eles essa discussão que houve aqui, a colocação de todos os médicos, o quanto é importante, até o pleito do Alexandre Patrus, se nós conseguirmos resolver o máximo de problemas no pronto atendimento, desafoga a maternidade, né? Não, sim. É bom que eu levo essa demanda. Mais uma vez. Eu sei que é uma demanda difícil, mas, assim, eu acho, Carlos, que a gente vai evoluir para isso no futuro, sabe? Assim, mas não sei qual momento ainda, sabe? Mas eu espero. A questão até do ultrassom é uma questão que eu já... Assim, o nosso problema, por exemplo, de ultrassom não é comprar o aparelho de ultrassom. O nosso problema de ultrassom lá é gente para fazer ultrassom. Porque, assim, a diretoria já falou comigo, se eu conseguir alguém para fazer ultrassom de dia, de segunda a sexta, eles vão comprar o aparelho. Mas Só que olha bem,
Oi? Desculpa, viu, pessoal? A gente está discutindo isso, mas é para o bem maior do pronto atendimento. E do paciente, obviamente. Então, Mas assim, a tomografia, ela é muito mais factível, porque um tomógrafo hoje não é tão caro. Você consegue tomógrafos com excelente resolução de imagem por um preço até bem pequeno para a Unimed, tá certo? Aham. E é um exame que não é examinador dependente. E você Sim. consegue fazer laudo com médico à distância. Então, Essa é a assim, grande vantagem da tomografia, por isso que tem... o ultrassom é examinador dependente. Então, se você não consegue pessoa para fazer o exame, ok. Agora, por que não ter um exame que é independente do examinador? Você precisa ter um técnico, que é muito mais factível ter, e a imagem você pode mandar para um médico radiologista em qualquer lugar do Brasil. Não, sim, né? sim. Então, o técnico, teoricamente, o mesmo técnico do raio-x pode ser treinado e fazer, pelo menos durante o dia, fazer a tomografia, né? Claro. A gente vai ter que aumentar um pouco a escala à noite, mas... Por incrível que pareça, a questão aqui não é preço do aparelho, é o quanto é factível ter. E a tomografia é mais factível do que o ultrassom. Do ponto de vista médico dependente, é muito mais factível. Você pode ver, basicamente, você pode chegar na maternidade agora à noite, você pode chegar aqui na FOB, ou em qualquer lugar, você vai conseguir fazer tomografia. Chega com dor abdominal. Agora, ultrassom você não vai conseguir fazer. Então, assim, isso aí é claro e notório, que a gente tem feito muito mais tomografia por causa da questão de examinador dependente. Infelizmente, toma radiação, mas é a única forma que tem de exame de imagem, que você consegue na urgência. Infelizmente. Cássia, desculpa, a palavra é sua. Boa noite, gente. Eu também trabalho no Hospital Maternidade São José. E uma questão que eu estou vendo, já foi até levantada, é da tomografia, né? Que há uma ligação do PA e um agendamento dessa tomografia. Seria interessante para esse fluxo, que é o que a gente faz lá no Hospital Maternidade São José, que a tomografia passa na frente, né? Ela tem uma prioridade. Então, deixar muito claro na hora de acionar com a enfermagem também, que é um acionamento de uma tomografia para trombólise, que ela não pode ficar na frente ou esperando o paciente que vai fazer um contraste. Então, isso tem que ficar bem claro para a equipe de enfermagem na hora que for fazer o contato, porque isso muda muito. Aconteceu comigo recentemente no pronto atendimento. A tomografia foi como tecer de crânio, mas não foi avisado de que era uma tomografia para trombólise. Então, o paciente estava esperando 20, 30 minutos para fazer. Eu cheguei, pessoal, por que o paciente não foi ainda? Porque ele está esperando terminar um contraste. Aí eu fui lá na tomografia pessoalmente, o que na Unimed não é possível pela distância, né? Eu fui lá, pessoal, a gente precisa da tomografia, mas esse paciente entrou primeiro, não foi avisado. Então, é uma pequena comunicação, é um pequeno ato que muda também esse tempo lá na tomografia, que é o essencial para a gente. Outra coisa, assim, que acho que pode facilitar para quem está lá na maternidade, que é o meu caso, que fico lá segunda, terça e quarta-feira, e domingo noite de 15 em 15, é a gente chegar lá. Tássia, já tem um laboratório que foi colhido aqui na Unimed, não tem o resultado ainda, mas a gente te manda, a gente pediu urgência para o laboratório, explicou que é uma possível, né, trombólise, porque isso tudo muda para a gente. Você sai da Unimed com o laboratório já colhido, né, com uma história já bem feita de qual medicamento que usa, isso muda para a gente, né, pode ajudar um pouquinho o fluxo a andar mais rápido. O Patrus estava nessa semana, a gente inclusive avaliou junto um paciente dele em sala vermelha, ele viu, a gente não estava tendo leitos de sala vermelha, tinham 3 pacientes na sala vermelha, um com a maca do SAMU, porque a gente não tinha maca. Então, nesse nível que está de condição, né, de receber paciente de superlotação, qualquer coisa que faça o fluxo melhorar já ajuda muito, um laboratório, um contato com a tomografia mais efetivo. É só para deixar isso pontuado, sabe? Porque eu não sei se é de conhecimento de todos a realidade do outro lado, né? Não, sim, a gente vai trabalhar essa questão, sabe? A nossa ideia é que quando o enfermeiro acionar lá a questão do código de AVC, isso já fica tudo combinado, entendeu? Que esse paciente já vai chegar, ele vai direto na tomografia, entendeu? Já vai subir para a tomografia, depois que o clínico acaba, que vai até olhar esse paciente na maternidade. Mas a nossa ideia é que o paciente já entra na tomografia e depois fique aí. Entendeu? Essa questão do laboratório é até bom você falar, sabe? É uma questão que a gente vai ter que ver também na relação ao protocolo. Então, se vocês acham que realmente o mais fácil, se a gente não perder tempo lá embaixo, é realmente colher o exame lá embaixo, para já poder dar adiantamento nos exames.
E o bom também é que, como tem gente que trabalha no PA e na maternidade, a gente vai conseguir até esse feedback também de vocês, como é que tá andando e tudo. E a questão realmente, como vocês vão estar dos dois lados, eu acho que vai ser fundamental a participação e a ajuda de vocês lá na maternidade, entendeu? Para a gente conseguir fazer esse protocolo andar. Porque, na verdade, a nossa parte termina na transferência, mas o acompanhamento do protocolo a gente vai ter que fazer, entendeu? Porque isso a acreditação vai pedir para a gente, né? Porque não é só a gente ficar livre do paciente, a gente vai ter que ver se o paciente realmente, se ele recebeu o atendimento adequado, se foi feito o trombolítico, né? Se a gente conseguiu efetivamente, né, terminar tudo o nosso protocolo, né? Apesar que não vai ser feito com a gente, né? Mas a gente precisa do acompanhamento do protocolo. Temos uma pergunta escrita da Fran Nunes. Você quer falar, Fran, ou eu leio aqui sua pergunta? Eu vou ler, então. Boa noite. Sobre o tratamento paliativo, existe algum documento que é passado para o familiar nos casos em que esse tratamento é indicado? Doutor Armando. O documento que a gente vai fornecer para o familiar é o termo de consentimento, né? Que já vai estar tudo especificado, as nossas condições de cuidado e tudo que a gente vai definir em conjunto. Familiar, paciente e equipe. Ana Luísa. Nesse termo de consentimento, tem especificado para os familiares ou para o paciente o que é o tratamento paliativo precoce, complementar, predominante? É uma pergunta. Porque se não tiver, eu acho que é uma coisa que poderia estar, porque é uma forma também da gente mostrar para o paciente, ou pelo menos, se não no... Só um minutinho. Se não, desculpa. Se não tiver, ou se não puder ser acrescentado nesse papel que a gente vai entregar para o paciente, que tivesse pelo menos um papel encapadinho nos consultórios, para a gente poder realmente mostrar para a família, falar, porque é muita coisa para decorar. Eu acho que é importante a gente explicar para a família o que é cada tipo de tratamento paliativo, exatamente por essa questão desse saber popular, que é muito errado, de que paliativo significa não fazer mais nada, e que não é isso. Então, tendo isso escrito, eu acho que seria interessante para a gente mostrar para a família. Isso é uma coisa que vem nesse documento, ou realmente seria uma coisa que a gente precisaria, se for o caso, se for possível, providenciar? Ana Luísa, primeiro registrar aqui, Sumer, que eu trabalho num outro serviço, no SUS, e a Ana Luísa, muitas vezes, é a nossa salvadora nos protocolos de IAM, dupla, e nos casos de AVE isquêmico, que tem indicação de trombólise. Ela é sempre muito solícita e acessível, isso eu não posso deixar de registrar. Ajuda muita gente a avançar com o protocolo. Ana Luísa, o que eu recebi recente, essa proposta do protocolo, eu até falei com o Sumer, Sumer, acho que eu não vou dar conta, porque é uma coisa muito nova, né, e diferente daí, eu vejo essa discussão do AVE, vejo a discussão do IAM, é uma discussão de vida, né, e quando a gente discute morte, ainda é um tabu, e com o paciente, com o cuidador, mais ainda. Eu faço isso de uma forma... dentro do domicílio, eu tenho muita dificuldade. Tem muitos pacientes meus do Viver Bem que vocês recebem no pronto atendimento, que veem que são pacientes de condição paliativa, mas a família não aceita. Então, a gente entra num impasse muito grande. Embora, hoje em dia, todos os pacientes meus que respondem à pergunta se essa condição de morte dentro do ano, eu tenho classificado ele no PPS, eu recebi uma paciente recente de cuidados paliativos de BH, eu classifiquei ela logo que ela chegou e eu tenho tido esse cuidado até para ajudar meu paciente, meu colega na porta, né? Quando esses meus pacientes chegam. Mas o que eu vi? Eu recebi recente essa paciente, e lá eles colocam dessa condição no termo de não realizar intubação, de não ir para o CTI, tudo isso a gente marcando com X diante da família, a família assinando. Eu pensei da gente colocar atrás desse termo,
essa condição que define e explica bem cada cuidado paliativo, que a gente pode explicar para o familiar ou o próprio paciente, na hora de assinar, ele já tem consciência daquilo ali. Então, essa é uma parte que a gente pode discutir e melhorar, sim, eu concordo com você. Principalmente pensando, né, nesse paliativo precoce, que a gente nunca vê, eu vejo no máximo predominante, exclusivo, e vez ou outra complementar, até por conta dessa questão familiar. E poder mostrar para a família, não, ó, não é porque que é paliativo que a gente não vai fazer nada. A gente vai fazer isso, 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 isso. E acho que eles entendendo o tanto de coisa que a gente pode fazer para o paciente, fica mais fácil de aceitar também esse tipo de tratamento, e às vezes até se num momento eles não aceitarem o paliativo, você deixar essa folha para eles lerem depois o que é, pode facilitar no futuro aceitar esse tratamento. Às vezes se o paciente tiver uma piora e tudo. Eu acho assim, a gente está evoluindo muito, né? Os meninos da internação lá na maternidade, eles têm conseguido evoluir muito em função de paliativo, a Nívia já faz isso há muito tempo, né? De um jeito muito especial que a Nívia conduz esses pacientes. Mas eu tenho visto o pessoal da clínica conseguir chegar nessa condição, sabe? E nós vamos tentar moldar e tornar de uma forma mais acessível para todos e principalmente para os familiares. Eu acho importante, sim. A gente vai providenciar cópia desses todos os protocolos, até falei com as minhas lá hoje, sabe? A gente vai fazer um caderninho só com os protocolos, com os que a gente já tem lá e com esses que vão começar agora, sabe? A gente vai encadernar e vocês vão ter, e a nossa ideia é que fique uma cópia de cada, de todos juntos, né? Vai fazer uma cópia, vai ser encadernar todos juntos, e vai ficar uma cópia de cada consultório da clínica, os da pediatria vão ficar uma cópia na pediatria, uma cópia na enfermagem e uma cópia na triagem também, entendeu? Então, assim, vocês vão ter acesso a esses documentos ali no consultório, quando tiver conversação com algum familiar, para vocês mostrarem o que é, entendeu? Isso a gente vai providenciar, tá? Ah, não, beleza. É isso aí, Sônia. Mais alguém quer se pronunciar, fazer uma pergunta? A Ana Luísa levantou a mão novamente. Eu vim ver meu papel, aí eu tenho outra pergunta. Uma das coisas que foi colocada na possibilidade de cuidados paliativos para o paciente mais grave seria a AVNI, a ventilação não invasiva. Isso é uma possibilidade no PA? Ana Luísa, a gente tem a nossa ausência de fisioterapia, né? Que é o ideal quando a gente faz uma VNI, né? Eu não sei, eu acho que eu vi até a Maiara, fisioterapeuta, entrando aqui, que assim, geralmente tira as nossas dúvidas. A gente, eu não sei quando tem demanda lá, mas a gente, quando tem demanda, a gente tem feito VNI, né? Com o nosso respirador lá, a gente consegue fazer, sabe? Então, a possibilidade, a gente pode tentar vincular alguém, se a gente tiver alguma dúvida, sabe? Mas a gente consegue fazer lá, a VNI no PA. Inclusive, na época do Covid a gente fez, e recentemente um edema agudo a gente fez, VNI, eu acho que a gente tem total condição de fazer, sim. Não, é porque eu nunca vi fazer lá, então... Não, mas a gente consegue fazer. Não, ótimo. O Doni levantou a mão e deve estar querendo falar alguma coisa. Pode falar aí, Doni. Ô, doutor, eu estou dirigindo, né, eu estou prestando atenção para meu filho, mas a VNI, na época do Covid, até o doutor Armando falou, e a gente realmente, a gente aprendeu a fazer, na época teve uma fisioterapeutas que iam lá no PA e fazia fisioterapia para a gente nos pacientes que estavam lá aguardando para internar, né? Elas deram um apoio para a gente, que a gente estava precisando muito dessas questões de fisioterapia, coisas assim, e não tinha essas condições na época. Daí, na época, foi autorizado pelo doutor Sebastião e a gente solicitou, né,
o Viver Bem, que deu apoio para o fisioterapeuta dele. Aí elas até ensinaram a gente a fazer VNI, e a gente fez VNI lá, e ajudou bastante, e a gente conseguiu transferir pacientes com umas condições melhores do que estavam antes da VNI. Então, a gente consegue, mas seria interessante, talvez, com o pessoal aí, do Viver Bem, junto com a fisioterapeuta, a gente de um treinamento até mais voltado para essa questão de VNI, treinamento respiratório, porque como mudou algumas pessoas da equipe e a gente não tem muito costume a fazer, é mais orientativo, entendeu? Então, a gente pode ver sim, Dona, depois você me lembra lá no PA, pra gente poder ver. Não, ótimo. E eu queria perguntar também a respeito do protocolo de AVE, né? Porque a gente sabe que, igual, por exemplo, o doutor Carlos Bom Tempo deixou bem clara a questão do tempo, a gente se preocupa muito com essa questão do tempo também. Porque, igual, por exemplo, o protocolo de dor torácica, ele roda muito bem com a gente. Assim, a gente já vem uns 4, 5 anos rodando com o protocolo de dor torácica. E a gente sabe bem, entende bem como é que ele funciona, como é que é importante o tempo de atendimento do paciente. E, assim, é mais um protocolo que vai entrar e a gente preocupa assim, ele vai ser aberto totalmente pela enfermagem ou vai ser o médico que vai identificar melhor essa questão ou pode ser aberto igual o protocolo de dor torácica na triagem ou lá dentro na observação. E quem que vai definir essa abertura do protocolo de dor torácica? Que hoje em dia, tanto o IVAS, quanto dor torácica, quanto o sepsis, a gente consegue abrir na triagem. Aí eu queria saber como é que vai ser o de AVE. O dono, da mesma forma, vocês vão abrir o protocolo do mesmo jeito. A Natália, inclusive, apresentou aí 2 escalas que é mais factível para a enfermagem, para vocês já abrirem o protocolo, entendeu? Porque é o que eu sempre falo, o protocolo, não fique preocupado em abrir o protocolo. Se o médico achar que não é, ele fecha o protocolo, entendeu? Mas, assim, o protocolo tem que ser aberto já na triagem, entendeu? A Natália, se quiser... Você falou daquelas 2 escalas da enfermagem, Natália, se você quiser falar para o dono de novo? Então, aquelas 2 escalas, né, que é a de Rosier e de Cincinnati, são as 2 principais que a gente utiliza. A de Cincinnati, mais que ela é de mais fácil aplicação. Que eu acho que seria interessante, seria fazer um treinamento com os enfermeiros do PA, em relação à aplicação dessas escalas. O que você acha? Você pode fazer para a gente, Natália? Porque a gente podia pegar uma só. A gente pega a Cincinnati, que Que é atende mais lá, simples, né? que é mais fácil, porque a gente trabalhar com um monte de coisa não sai nada. Acho que Exato. né? Então, acho que você pode fazer esse treinamento com a enfermagem para a gente? Sim, Talvez, né? posso sim. Aí, dona, já arrumei um treinamento para vocês fazerem da escada. Então tá jóia. Mas vocês que vão abrir o protocolo, sim, vocês que vão abrir. É lógico que o médico pode abrir quando passar, né? Mas, assim, eu não fico muito preocupado. Eu acho que o protocolo tem que ser aberto. Quem vai abrir, eu quero que seja aberto rápido, entendeu? Pode ser o médico, pode ser a enfermagem, mas, assim, alguém tem que abrir ele, e se o médico achar que não tem indicação, ele vai fechar o protocolo, não tem problema nenhum. E também eu acho interessante, doutor, ter esse alinhamento médico-enfermagem, né? Porque, às vezes, a gente vai ficar meio na dúvida, como é um protocolo novo, né? Pode ser que a gente fique na dúvida. Às vezes, passou o médico orientar a gente para entendendo como é que funciona. Igual o de dor torácica hoje a gente entende muito bem, entendeu? Tudo é hábito, né? A gente tem que começar, entendeu? Isso é lógico que a gente vai ter muitos tropeços, mas eu acho que a gente tem um objetivo que é melhorar, entendeu? O objetivo nosso é melhorar e cada dia a gente está nesse sentido, sabe? Mas os tropeços eu sei que a gente vai ter muitos, né? Com certeza. Então tá, Júlio. Obrigado aí. Obrigado. Mais alguém tem mais alguma pergunta, gente?
Acho que não, né? Então, deixa eu agradecer aqui a todo mundo pela presença, né? Agradecer o Carlos mais uma vez, disponibilidade de tempo, que eu sei que o tempo dele é corrido, mas ele sempre está presente com a gente aqui. E é um cara que ajuda muito a gente aqui no PA, fazendo, dando essa abertura para a gente. E obrigado a Natália e ao Armando, que as apresentações foram muito boas, tá? E obrigado pela presença de todos. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito obrigada, Boa Natália e Armando. Boa noite, gente. Obrigado.